Vamos orar. Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por essa noite especial, pelo privilégio de estarmos reunidos na tua casa, no teu nome. Te agradeço pela faculdade Vitória em Cristo, pelo curso Teologia Bíblica, por todos os cursos que hoje, Senhor, estão sendo ministrados pelos professores. Em especial, Senhor, te louvo pela vida do pastor Eliseu, que gravou, Senhor, todas essas aulas dessa disciplina Históricos 2. Te agradeço, Senhor, pela vida dele, pelo empenho, pela pesquisa, pela dedicação para ensinar a tua palavra. E eu te peço que as aulas que ele vai ministrar aqui, presencialmente, sejam aulas abençoadoras e que os teus filhos, Senhor, saiam daqui edificados pela tua palavra. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? A paz de Cristo a todos, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente. Eu acredito que esse outro conjunto de livros, que também são importantes pelo fato de narrar toda a trajetória do povo de Israel, não só na na disciplina divina do cativeiro, quanto também pelo seu retorno, dessa forma fazendo com que Deus cumpra a sua promessa da restauração da semente de Davi. E é claro que o livro de Reis, nós vamos trabalhar em blocos, porque no hebraico, Samuel, primeiro e segundo Samuel era um livro só, Reis era um livro só, Crônicas era um livro só. Inclusive, Crônicas é um dos últimos livros que aparecem na Bíblia hebraica. Dos últimos que aparecem. Inclusive, Daniel está anterior a. Daniel está como escrito e não como profecia. Por isso, Jesus fala do sangue de Abel até Zacarias, filho de Baraquias. Porque Zacarias vai aparecer em Crônicas, ou seja, do primeiro mártir, pela fé, até o último, será cobrado daquela geração, das gerações posteriores, que rejeitaram a Cristo. Quanto ao livro de Reis, você tem um vasto conteúdo. É claro que o livro de Reis ele inicia com Davi já idoso. É a transição de Davi para Salomão. Temos aí então um problema que temos um problema que Salomão okay. Então temos um problema que Salomão ele não era o herdeiro, ele não era o mais velho, como sempre a coroa passava para o filho mais velho. Então há uma exceção. Isso implica que há uma mudança, que já vinha acontecendo em coisas semelhantes. Deus fez a mesma coisa com Caim e Abel. Você tem a substituição, a troca, não é Caim, vai ser Abel. Da mesma forma você vai ter a mudança. No Esaú vai ser Jacó, onde ele vai mudando, tirando pessoas de lugar e colocando outras pessoas para ocupar o lugar. É um dos pontos principais temáticos de Samuel, porque isso está relacionado com o que a gente vai chamar de eleição. A eleição bíblica do Antigo Testamento não chega a ser uma predestinação. Apesar de que Deus selecionou ou elegeu algumas pessoas em específico, elegeu Abraão, a partir de Abraão, elegeu Israel, e assim sucessivamente. Mas a eleição que é demonstrada no livro bíblico, no Antigo Testamento, é condicionada a um comportamento do personagem. Então você vai ver muito claramente isso, a eleição e rejeição dos personagens. Então, ora Deus rejeita Penina e elege Ana. Rejeita Eli, elege Samuel. Rejeita Saul, elege Davi. E da mesma forma, na escolha divina, a partir de o 2 Samuel, quando Davi vai construir o templo,
quando o profeta dá uma resposta positiva e Deus diz que ele não iria construir, e a gente só vai encontrar a resposta disso em outros livros, e Deus vai falar que a mão dele é suja de sangue. Não só o sangue da guerra justa com os filisteus, que eram inimigos de Israel e de outros povos, mas também o próprio sangue do marido e da mulher que ele pega. Então Deus impede-o de construir o templo. Mas se Deus te impedir de alguma coisa, isso não quer dizer que você não possa fazer algo para facilitar a construção daquilo que você não foi permitido fazer. Davi poderia dizer, também não vou ofertar, também não vou preparar nada, não vou construir o templo. Então se um dia você sair de algum departamento, não arrume problemas, deixe tudo pronto, ajude, porque é um princípio espiritual que encontramos com a vida. Claro, Davi, você pode estudá-lo em inúmeras formas. Consequentemente agora, Adonias, ele vai pedir a virgem e pedir a mulher do rei corresponde a pedir o reino. E aí ele vai ser morto por Joabe, quando ele pega na ponta do altar, como descrito nos capítulos, tanto Joabe quanto ele morre. E aí então, Salomão vai ser eleito rei por Deus. Então, Deus escolhe Salomão para ser o rei. Quando o primeiro filho anônimo morre, Davi novamente tem um filho, esse filho chama-se Jedidias, que é amado de Deus, e também é chamado de Salomão. Então, Salomão tem 2 nomes, enquanto o primeiro bebê nem nome tem, então torna-se anônimo. Nós já debatemos a questão de justiça de Deus, providência de Deus, etc., e outras aulas. Mas aí então vem aquela pergunta, Salomão, então Reis começa realmente com a figura de Salomão. Então não posso, eu vou ter que Davi só para vocês terem uma noção de tempo e espaço. E aí, se não faz a mente, é 1 Reis 4, deixa eu abrir na minha Bíblia eletrônica, 1 Reis 4, vai dar uma colocação sobre Salomão. E eu vou passar para a primeira pergunta aqui já. 4. Isso, 4:29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. 4:29. 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, de toda a sabedoria dos egípcios. E era mais sábio ainda do que todos os homens, como Etã, Israelita, Imã, Calcol, Tarda, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações ao redor. Aí vem a primeira pergunta do livro de Reis. Salomão é escolhido por Deus para suceder Davi. Ao suceder Davi no trono. Como a sabedoria de Salomão pode ser descrita? Sabedoria incomparável. Incomparável? O que é sabedoria? O que é discernimento? O que é conhecimento? São todas as mesmas coisas de palavras diferentes ou são conceitos diferentes? Discernimento é ver aquilo que ninguém vê. Conseguir discernir pessoas, ambientes e circunstâncias. Saul não tinha discernimento. Davi tinha discernimento. Apesar que aparentemente o discernimento dele vai ocorrer no momento mais tardio da vida. Exemplo, 2 Samuel 5. Entendeu o povo de Davi que Deus o colocara no trono por causa de Israel. Então ele discerniu, fez o discernimento que não era ele, era o povo. Ele reinava não por ele, mas pelo povo. E no 29 de Crônicas ele vai dizer, quem sou eu para trazer alguma coisa? Da tua mão te devolvo. Então ele vai discernir que até o recurso que ele tinha era de Deus. Então o discernimento está numa etapa posterior. Só que aí Salomão ele é vestido com uma sabedoria incrível, até em termos hiperbólicos, como a areia da praia. Você consegue contar a areia da praia? Não. Então demonstra uma sabedoria grande. O livro de Provérbios, que temos, se não me foge a mente, são 900 provérbios. Vai dizer na continuidade do texto que escreveu 3.000 provérbios. Fora os 1.005 cânticos, que vai falar de árvore, etc, etc, etc. E ainda vai comparar alguns nomes de pessoas. Sabedoria acima dos egípcios, dos filhos do Oriente. Então você tem um homem que se sobressai em relação à sabedoria. O que é conhecimento? O que é conhecer?
É saber o funcionamento. Saber o que é a partir das características, ou caracteres, ou caráter. Tudo possui características. Então, você vê Deus visivelmente, mas consegue vê-lo a partir de atributos ou qualidades inerentes ao ser de Deus. Então, você começa a distinguir Deus a partir, então, desses atributos ou características. O que nós temos aqui, um copo de água. Então, você consegue olhar as características do copo, da água, e isso vai fazer com que você entenda o que você está se relacionando. Então, existe uma relação entre aquele que pensa e sabe e o objeto cognitivo, que é analisado pela pessoa por suas características. Então, entre eu e o copo, essa circunstância de aprendizagem vai se chamar situação cognitiva, onde, por meio de características, eu vou descobrir aquele ser, aquela coisa. Da mesma forma, Deus. Se eu não posso entendê-lo de forma positiva, eu vou entendê-lo de forma negativa. Deus é tudo aquilo que eu não sou. Se eu sou mortal, logo Deus é imortal. Se eu sou limitado, logo Deus é ilimitado. Então são características de aprendizagem. E a gente convive com isso todo dia, a gente não para para pensar. Só que a sabedoria dele é grande demais. Inclusive, isso torna-se provérbio na boca de Jesus. Jesus chega e vai dizer: essa geração pede sinal, mas não vai dar lá nenhum sinal essa geração, senão um provérbio dos nomes, que foi a Nínive, e os ninivitas se converteram para a pregação de nomes. E como Jonas fica 3 dias no ventre do peixe, assim ficará o Filho do Homem no ventre da terra. Na continuidade ele vai falar: e os ninivitas se levantarão com esta geração e as julgarão, porque eles se arrependeram e vocês não. E aí depois ele vai falar: a rainha do sul veio ouvir Salomão. E a rainha do sul vai se levantar e vai julgar essa geração porque ouviu Salomão e entendeu Salomão. E está aqui quem é maior que Jonas e aqui maior que Salomão. Ele vai fazer um contraponto, na verdade o nome da rainha é de Sabá, seria Etiópia, mas em relação a Jerusalém, Etiópia fica em qual direção? Ficaria ao Sudeste, mais ou menos. Não, não. Israel, para cá. África. Não, Sudeste não. Essa região. Então, Israel o Oriente fica sul. Por isso ele chama de Rainha do Sul. Sudeste. Mas ele chama de Rainha do Sul. E Nínive ficaria onde em relação a Jerusalém? Norte. Então ele faz um contraponto entre norte e sul e tipo de pessoa. Eu tenho uma dúvida sobre isso, né? Pode perguntar. Microfone. A minha dúvida sobre a raiz de Sabá. Sim. Eu li... Tá ligado? Tá funcionando? Ligou? Não, né? Tá ligado? Já. Pode. Tá. A dúvida é sobre a raiz de Sabá. A raiz de Sabá, eu li algum comentário bíblico que ela, na realidade, é do estado pro Oriente, estado árabe. Hoje seria o Iêmen. E alguns falam que não, que era da África. A África da Etiópia, né? Os etíopes acham que são descendentes dela, mas... Inclusive o título do príncipe da Etiópia era Leão de Judá. E tem uma estátua de um leão. Mas eu li algum lugar que era o Iêmen, na qual a parte dos países árabes. Eu fiquei bem na dúvida. Como a Pérsia, no texto bíblico, seria o Irã, Iraque hoje. Então tem essa possibilidade de ser ou não ser. Então, na dúvida, vai ter pessoas que acreditam que seja o Iêmen, outros acreditam que não tem a especificação. É esse tal local, só diz que era Sabá. Então, é uma palavra muito vaga. Então, não define, né, realmente onde era. Porque a questão do texto está em Salomão. O foco vai ser sempre Salomão, não os, o protagonista, não os deuteronomistas, ou quintonomistas, ou a coadjuvante, que estão ao redor. Então o foco vai ser sempre ele. Então ele tem uma sabedoria sublime, mas conhecimento é saber, discernimento é conseguir ver além daquilo que é, e sabedoria é conseguir pegar o que eu conheço e praticá-la. É algo prático.
Então, quando você tem conhecimento bíblico, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia. Quando você tem conhecimento bíblico, você estuda a Bíblia, você lê a Bíblia. Quando você tem sabedoria, você aplica o que você leu na Bíblia. Então, Salomão vai aplicar de forma prática, é claro, de forma de observação. Então, quando ele fala, vai ter uma formiga preguiçosa, é porque ele parou para olhar o formigueiro. O comportamento da formiga. O farinho, quando guardava a comida no verão, no tempo da chuva, ele vai observar o comportamento animal, e a partir do comportamento animal, ele vai descrever uma característica que o ser humano poderia aprender. Ele vai pegar uma qualidade inerente ao animal e trazer para o ser humano que deveria ter essa qualidade. Isaías vai dizer que o boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura, mas meu povo não me conhece. O que isso quer dizer em Isaías? Que um animal irracional é mais inteligente que o ser humano que é racional? Porque despreza aquilo que era notório, Deus. Então você tem certos contrapontos. E o pior de tudo, sendo um homem tão sábio como ele era, como é que ele caiu em pecado? Ele se misturou com o povo pagão. Fala no microfone. Ele se misturou fala no microfone, com o povo. Mas será que é só isso mesmo? Ele se misturou com o povo pagão, casando com mulheres pagãs, porque ele, sendo o rei de Israel, ele tinha que instruir o povo a não se misturar com esse povo pagão. E o pior de tudo é que ele começou a construir altares para deuses pagãos, se afastando do Deus de Israel, que no caso deu sabedoria. Então a sabedoria me impede de pecar? Não. Se fosse assim, eu passava um homem mais sábio. E por que em Ezequiel diz para Satanás, tu és mais sábio que Daniel? Não diz que é mais sábio que Salomão? Daniel foi sábio em tudo, né? Não sei, mano, eu estou perguntando. Fala no microfone. Estou perguntando, mano. Por que então lá não deveria aparecer Salomão? Não, Salomão foi sábio, mas pecou, se desviou dos caminhos do Senhor. E no caso de Daniel permaneceu nos caminhos do Senhor, mesmo estando lá em Babilônia. Ele não se misturou, ele podia ter se misturado, mas ele continuou sendo reto. Deixa eu ler então aqui, Ezequiel 28. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passa de um homem, não és Deus. Ainda assim que estive no teu próprio coração, como se for o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Mas ele era para ter falado, mais sábio que Salomão. Não, Daniel. Mas a sabedoria. Microfone. Porque Daniel ele não se misturou. No meio do povo pagão, mas não se misturou. E pode falar, mestre. Acho que ele está falando de sabedoria da adivinhação. Só isso? Porventura. Porventura. Adivinha. Mas adivinhar, interpretável. Sim. Então Daniel tinha uma sabedoria geral. No caso, eu ficaria com a hipótese de que Daniel não pecou. Sim. Salomão sendo sábio, Isso. ele peca algo que estava em Deuteronômio. O rei não pode ter muitas mulheres, o rei não pode ter muitos cavalos, o rei não pode ter muita prata, muito ouro. E ele vai ter tudo aquilo que não era para ter. Tudo bem, ele não estava privando da prosperidade, não é isso. Mas queria colocar no rei a dependência de Deus. Não é o exército, é Deus. Não é muitas mulheres, muitos filhos para ter um herdeiro, para sobreviver. É Deus mantendo a minha descendência para ocupar um espaço que ele prometeu que ia ocupar. Então são características do texto. Quantos sonhos Daniel interpreta? Quantos sonhos Daniel interpreta? 2. O sonho da estátua e o sonho da árvore. Quantos sonhos José interpreta? Um do faraó, que eram 2. Que era a mesma coisa. Calma, vou chegar aí. Ele sonhou a mesma coisa 2 vezes. 2. Cada um na prisão sonhou uma coisa. 2. Os sonhos que ele teve. Calma, vou chegar lá. Quantos sonhos em casa? 2. E quantos sonhos Jacó teve? Deus falou com ele várias vezes, mas sonho. 28 ele tem o quê? Sonho. Sim. Da escada. E depois, quando José aparece, novamente. É bem interessante isso, né? É uma coincidência.
Porventura haveria algo por detrás dessas coincidências? Coincidência não existe. Então Salomão pode ter sido sábio, mas, como eu li em Eclesiastes, não sei se eu li ao vivo aqui não, Eclesiastes 10, não foi se foi lido? Sim ou não? Sim, 10, 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e tornam um vento inútil e perfumador, para o famoso em sabedoria e honra, um pouquinho de ignorância estraga tudo. Você não precisa ter um grande pecado. Um pequeno pecado basta. Pecado é sempre Pega esse exemplo. Não existe pecado. Está falando dele mesmo. E como um abismo chamou do abismo, no Salmo 42, um erro, um casamento com mulheres estranhas, permitindo que elas adorassem seus próprios deuses, consequentemente, daqui a pouco ele está adorando os deuses daquela mulher. É a cozinha, né? Que entram pelas frestas da cerca. São coisas que aparentemente não fazem mal, mas fizeram mal a Salomão. Então, a sabedoria não me impede de pecar, porque Satanás é o mais sábio. E ele pecou. Então vai dizer que nada é amarguroso viver inteligente. Canseiro de escrever livros. E vai começar a falar isso. Claro, um tom existencialista muito forte em Eclesiastes, é inegável. O existencialismo moderno é Jean-Paul Sartre, que ele diz: você está fadado a ser livre. E ser livre das consequências das suas escolhas. Eu acho que ele não tinha alguém à altura dele para conversar com ele. Com ele, não. De forma alguma. Ele escreveu sobre vários assuntos. Ele foi fadado, não tinha ninguém à altura para conversar. Fala no microfone, por favor, irmão. Não. Não, pode falar, por gentileza. Ué, mas se ele não era sábio? Sim ou não? O sábio, para te trazer ao nível dele, o que ele faz? Ele desce ao seu nível. Quantas vezes Jesus foi mais sábio, mas falou coisas mais simples? Desceu ao nível do povo, é que eles conheciam. Mas existe o sábio arrogante? Não, existe pobre arrogante, existe ignorante arrogante. Porque o sábio arrogante não quer dizer. Não necessariamente. Se ele for sábio, a sabedoria tem que levar a ele a humildade. Mas seria o correto. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu sei que menos de Deus eu sei. Consequentemente, sabendo menos de Deus, preciso me aproximar mais de Deus para saber mais dele. E se aproximar de Deus, a cada vez mais próximo a Deus, faz com que eu torne-se mais santo, porque Deus é santo. E para que eu possa ter comunhão com Deus, eu preciso também ser santo. Então, o culto israelita, que é um culto exterior, ele começa a perder o seu valor. Porque se tem o exterior de um culto, mas não tem a essência da adoração no seu próprio ser. Então, Salomão vai cometer o erro ligado ao culto, à adoração. Ele vai substituir. É o que Jeremias diz, quando Deus fala com Jeremias. Fica espantado, céus e terras. Porque não tem nenhuma nação que troca os deuses que não são deuses por outros deuses. Mas Israel me trocou por outros que não eram deuses. Então, trocou o rio por uma cisterna de água rota, podre, parada. Não teria lógica. A sabedoria de Salomão é descrita como fenomenal. Então, ele tinha uma sabedoria que está muito mais ligada a questões administrativas. Que ele pede sabedoria por quê? Tem um grande povo, Senhor. Eu não sei entrar nem sair, eu preciso de ajuda. Tudo bem que ele não pede dinheiro, mas ganha dinheiro. Então, de repente, se você orar, alguém sabe as 7 características da sabedoria? Que é isso, gente? Sério? É só ter paciência. As 7 características da sabedoria? Deixa eu ver se eu consigo encontrar rapidinho aqui no meu Bíblia eletrônica, bom, que você joga a palavra e vai lá. Aí já joga tudo que aparece. Vamos ver Tiago, o que Tiago fala? E a gente passa para outra pergunta. Tiago fala da sabedoria. Então ele vai falar de 2 tipos de sabedoria. Tiago 3, 13
Quem dentre vós é sábio e entendido? Então ele falou, sabedoria, conhecimento ou entendimento, correto? Fez a separação. Mostre pelo seu bom trato, ou seja, a sabedoria só pode ser verdadeira, o cristianismo é verdadeiro, na exteriorização daquilo que você faz. Então a minha conduta, o meu comportamento, determina se eu sou verdadeiro ou falso. Em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos gloriei nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque se há inveja, espírito contencioso, a perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, depois, sem hipocrisia. A verdade, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características, mas às vezes para botar só 7. Tem coisas semelhantes. Tá? Tem coisas semelhantes aqui. Pura. O que é uma sabedoria pura? Sem a mistura. Pacífica. A minha sabedoria faz que eu seja uma pessoa controlada, moderada, sem excessos nem para um lado nem para o outro. Tratável. Tratável está ligado à questão de comportamento com o outro. Por isso, depois ele vem misericórdia, ou seja, cheio de misericórdia. E uma sabedoria que tem que resultar em frutos, que não pode ser hipócritas nem parciais. E ele vai dizer que o fruto da justiça semeia-se na paz. Então, para ser sábio, você tem que ser pacífico. Para ser sábio, você tem que ser puro, tem que ser equilibrado, tem que saber tratável, saber ser, no caso, tratável é simpático, empático, ser misericordioso, imparcial e ser verdadeiro, não hipócrita. Então, teremos algumas características da sabedoria. A gente pode até acrescentar, do alto, daria 9 características. Então, você pode acrescentar as características que formam uma sabedoria. Se você tem algumas dessas características, você sabe. Você só pode desenvolver as outras partes que compõem essa sabedoria. Você é parcial no que faz? Se for parcial, a sua sabedoria não é íntegra ou completa. Então, Salomão era sábio? Foi parcial? Sim. Então, ele passa a ter uma sabedoria que está ligada mais a uma sabedoria terrena do que espiritual, porque ele começa a perder características da sabedoria espiritual. Lembra que tudo é composto por qualidades ou características. Anotou aí as características da sabedoria? Então, ele tem essas características. Vem do alto, ou seja, a verdadeira sabedoria só é dada por Deus. Então, a diferença entre Salomão e Daniel é que Daniel não pecou. Até mesmo quando tem um decreto que diz que ele não pode orar. Como é uma lei injusta, ele vai orar, mesmo sabendo que a sua oração seria passível de uma punição. Como o Império Persa, nesse capítulo 6 de Daniel, o rei não manda e desmanda, mas o rei manda a partir dos seus presidentes ou governadores de província, e a selada a sentença ele não pode revogar. Consequentemente, Daniel é jogado na cova dos leões. Mas ele vai dizer, quando o rei grita lá, Daniel, por acaso o seu Deus te salvou? Ele vai dizer, Deus achou em mim inocência. E aqui observamos que a sabedoria diz pura. Então, pode ser entendido como inocência. Então, fazemos um comparativo entre a sabedoria de Salomão e a sabedoria de Daniel. Daniel poderia ter se misturado, mas decide não se misturar. Como diz aquele velho Provérbios, quem não é, não se mistura. Fica separado. E ele realmente ficou separado. Não. E ele vai passar por, no mínimo, 6 reis. E sempre exercendo cargos de liderança para esses reis. Então, é uma grande diferença. Por mais sábio que foi, ele vai cair em pecado. Então, a sabedoria não me livra do pecado. Então, para que ser sábio, pastor? A sabedoria é para poder entender Deus e o seu mundo. Entendendo Deus e o seu mundo, você pode se livrar do pecado. Mas, o que faz com que eu me livre do pecado
é realmente estar perto de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis ficamos. Alguma dúvida? Tem certeza? O povo não pergunta nada. Em uma certa aula aí não paravam de perguntar. Mas na minha, que é a sabedoria pura, pacífica, equilibrada, empática, simpática. Ai, não. É porque é tanta sabedoria É. que eu me abismado. Mas é verdade, você nunca parou para pensar sobre a questão de Daniel. Por que Satanás é comparado mais sábio do que Daniel do que Salomão? E está no texto, a gente lê. Quem é o mais sábio? Salomão. Mas por que está escrito isso aqui? Então, no período dele foi, mas depois não foi mais. É verdade. Naquele período foi. Mas quando envelhece também não é. Inclusive vai escrever em Eclesiastes, é melhor um jovem sábio do que um rei que não recebe conselho. Acho que ele estava escrevendo para ele mesmo. Então já viu o pregador que às vezes prega uma mensagem que era para ele? Ele queria ouvir aquela palavra, mas não escuta de ninguém, acaba pregando aquela palavra. É uma realidade. Vamos lá. Qual ensinamento podemos aprender com a ruptura do reino no período de Roboão? Fala no microfone. Fala no microfone. Vai, irmã. Ouvir o conselho dos dos mais experientes. Mais experientes. E ser flexíveis, né? Flexibilidade. Qual o nome da ponte que separa Rio de Niterói mesmo? Desculpa, mas ponte não separa, une, né? Mas tudo bem, vamos lá. Foi só para ver se você estava esperto na parada. Ninguém se ligou que eu falei que a ponte que separa. Mas, gente, a ponte não é para separar, é para juntar, gente. Pelo amor de Deus, né? Pô, vai dar um mole desse comigo agora? Vamos lá. E a ponte, ela não é flexível? Sim, porque se não for, o cimento quebra. Então, a flexibilidade, até Deus é flexível. Sim ou não? Sim. Vai lá, Isaías, diz que o rei vou dar mais 15 anos para ele. Mas Deus já tinha falado? Morreu. Mas mudou. Então Deus também é flexível. Se Deus é flexível, Deus disse para Caim, maldito, terra por sua causa, seu irmão clama, você vai ser vagabundo, não serve para nada, vai andar errante. Aí, mas quem encontrar vai me matar. Então tá, vou botar um sinal em você. Até Deus. Usa misericórdia, sim, claro. Saul se arrependeu no final? Não, gente. Saul não. Como que ele se arrependeu, irmã? Porque no livro de Acrescentares, no capítulo 6, no versículo 66, está Saul pedindo perdão a Deus. Fala, irmã. Aonde está que ele pediu perdão? Ele se arrependeu. Quando ele se arrepende? Saul? Saul se arrependeu. Sério, irmã? Pensei que ele era endemoniado, mas tudo bem, a irmã está falando. Quem sou eu para discutir? Lê depois, monta depois fala, irmã. Salomão, irmã, mas Saul? Sei não, irmã. Saul? O meio pancadão? Não, é Saul Lomão. Ah, Saul Lomão. Por quê? Porque Saul ele conversava com Bob Marley, porque o cara ficava doidão, atacava todo mundo. Essa foi, Saul Lomão. Botar escrever na prova, primeiro rei de Israel e o outro que é mais sábio, junta tudo, Saul Lomão. Vamos lá. Quais são as primeiras cidades que Abraão chega? As primeiras cidades que Salomão chega na terra de Canaã. Betel, Siquém, Hebrom. Vamos ficar nessas três agora, por enquanto. Siquém. Salomão perde o reino aonde? Siquém. Perdão. A irmã me atrapalhou, viu? Roboão perde o reino aonde? Siquém. O que acontece mais em Siquém de importante? Alguém lembra? Josué, capítulo 24. Josué faz o pacto com o povo. E enterra os ossos de José, Siquém. Roboão perde o reino em Siquém. Jesus, quando chega em João 4, ele chega aonde? Sicar, que é Siquém. Então, é uma cidade emblemática.
que serve para muita coisa. Tem muita coisa acontecendo nessa cidade. Vamos lá. O reino de Salomão chega num nível estatal de muita internacionalização. O comércio, a pedra, prata é igual pedra, não é isso que diz? A riqueza era grande. Só que para organizar essa estrutura burocrática do reino exige o quê? Dinheiro. E como ele consegue dinheiro? Ele vai fabricar dinheiro, é isso? Ele vai fabricar dinheiro? Ele vai ter uma hiperinflação, porque tem dinheiro e não tem onde gastar esse dinheiro. Vai ter uma desvalorização da moeda. Então, isso também não é uma solução. É como acontece com o Brasil. O dólar sobe, compra dólar, para tentar equilibrar, mas não é uma solução definitiva. Mas é um paliativo. Consequentemente, ele vai fazer o quê? Imposto. E quem vai pagar o imposto? O povo, o súdito. E também o serviço obrigatório. Então, o povo vai pedir um alívio desses impostos. Consequentemente, Roboão, é claro, se você lê o livro pela perspectiva de Reis, você tem uma questão política. Se lermos o mesmo capítulo pela perspectiva de Crônicas, Deus tirou de Salomão por causa do pecado. Então, a ênfase de Reis é político, a ênfase de Crônicas é o espiritual. Então, são ênfases diferentes. Então, ele vai chegar lá e não vai ouvir conselhos. Então, se você não ouvir conselhos, é perigoso. Se você não for flexível, é perigoso. Então, você precisa aprender com o erro deles. Seja flexível, ouça conselhos, não seja teimoso. Ele vai dizer que vai ser pior. Vai ser pior que o meu pai. Meu dedo vai ser igual aos lobos, vou ferir com um escorpião. Vocês estão chorando, vai chorar mais ainda. E olha que ele foi aconselhado, se você servir esse povo vai te servir também. Ninguém faz nada sozinho. Ele não quis ceder, é igual só nos relacionamentos. Homem e mulher. Alguém tem que ser flexível também. Ambos, no caso, homem e mulher, ambos tem que ser, não só a mulher, mas como o homem também. Porque senão... Fala, irmão. Só corrigindo, não era Saul, era Acabe. Acabe, Marco. Desculpa, estava espalhado, falou Acabe. Isso, Acabe. Fala aí, irmão, Acabe. Onde ele fala aqui, até o Senhor fala assim, não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trareis este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trareis este mal sobre a sua casa. Sim, só que aí ele vai botar Josafá vestido de roupa de rei e vai sem roupa de rei. Josafá, meu lindo, meu achegado, eu quero te honrar. Vamos para a guerra junto, você vai de rei porque você é o cara. Mas aqui só para mostrar a flexibilidade de Deus. Nesse sentido, é porque Elias estava aguardando ansiosamente uma praga, um exército, alguma coisa acontecer com Acabe, que é um cara muito legal. Só não valia muita coisa, mas era... Foi, né? Ou... Ele entendeu a segunda intenção do rei. Será que ele não entendeu a segunda intenção? Por que Josafá casa o seu filho com a filha dele? O filho de Josafá casa com a filha de... A união dos reinos pela política. Alguém, não sei se vocês já sabem, nos antigos títulos do rei da Inglaterra era rei da França. Mas nenhum inglês reinou na França. Dá para entender um negócio desse? Como é que tem um título de rei da França que o cara nunca reinou na França? Então era muito comum as famílias europeias casarem entre si. As casas europeias casam entre si. Na ausência de um herdeiro, alguém de uma família dessa assume o trono do país. É muito comum isso. Então ele, na ausência de Acabe, quem reinaria em Israel? O filho de Josafá. Consequentemente, os dois reinos voltariam a ser um reino só. Então, a tentativa humana de unir aquilo que Deus já havia determinado que não daria certo. Deus separou, não. Não, irmão, o que Deus uniu. Tudo bem, mas a irmã já falou o contrário. A irmã está só... Foi no livro de acrescentares, agora está no livro de inventares.
A irmã fez uma paráfrase, né? Modificando o versículo, mas tudo bem, tá tranquilo, fica em paz, irmã, fica em paz. Então, o que mais que eu posso aprender? Alguém pode me dizer? Só isso? Ouvir conselhos, flexibilidade, o que mais? Roboão vai querer fazer guerra? Sim ou não? Lê o texto. E por que ele não faz guerra? Deus não permite que ele faça guerra. E aí vai ficar o resto da vida assim, magoado. A gente percebe uns homens meio fracos aí nesse Roboão, Acabe. Os caras meio fracos. Os caras assim. Gente, é verdade. A realidade. Não é o supra-sumo de tudo. Eles ficavam entregando os tesouros, né? Já não tinha mais, não consultava mais a Deus e entregavam os tesouros para não ser, o inimigo não ser. Fala no microfone, porque o pessoal de casa quer ouvir a sua voz. Não, eu acho que não querem. Querem sim, é assim. Vai por mim que querem. Não, você estava falando Não, aí pode falar, que por eles favor. eram reis fracos, assim, principalmente porque eles entregavam todos os tesouros da casa do Senhor, do palácio, para fazer acordo lá com o inimigo, para não ser invadido o país deles, né? Por quê? Porque você tem o Israel é o norte. Sendo Israel o norte, o sul, como Judá, é um reino que acaba sendo beneficiado. A Síria, antes de chegar em Judá, tinha passado em Israel. A única preocupação seria o Egito, a potência do sul. Mas aí, se ele tem acordo político tributário da nação do norte, ele pode ser protegido do reino do sul. Então você tem esses acordos políticos. E aí você tem que tirar ouro. Ouro é difícil. Hoje, imagina naquela época. Então, ele tinha que tirar onde tinha. Geralmente a casa do Senhor era feita em ouro. Foi uma realidade. Inclusive, vários escudos de ouro foram substituídos por de bronze, em algum momento. Claro, que aí não tem uma certa autonomia. Então, por muitas das vezes, os reis de Judá e também de Israel eram muito mais tributários de outra nação, de um império, do que propriamente livres. É uma grande realidade. E Deus sempre disse que era para confiar em Deus e não nas nações. Então, se confiasse em Deus, vejamos o caso de Ezequias. Vem a Síria, Rabsaque, aquela história, e Deus não vai entrar na cidade. Em uma noite, matou os inimigos. Simplesmente 180.000 soldados. Então, a questão era confiar ou não confiar em Deus. Então, em Deus não tem meio termo. Eu confio, mas fazer igual a Ananias e Safira. Eu confio que Deus supre, mas eu vou segurar aqui um pouquinho da oferta. Não dá certo, tudo não dá, tudo ou nada. Deus não tem meio termo. E nisso ele vai vacilar e vai gerar o que a gente vai entender como um fracasso na monarquia. Inclusive, qual o rei que você mais gosta aí da história dos reis? Diz aí. O que você mais gosta? Enquete. Davi? Aí atrás? Davi. Hã? Primeiro nome que vem. Não. Mas só ele? Josias é o último rei, antes dos três últimos, no caso, é o melhor rei ali, no sentido de praticar um avivamento. Não, Salomão foi um reizaço, né? No começo, sim. Aqui para nós. Ele expandiu o reino, enriqueceu. Asa foi um bom rei, mas deu mole para os etíopes no final. Ezequias é um bom rei, mas ele dá mole, abre a porta para o pessoal da Babilônia para ver tudo. Fala no microfone, mano. Irmão. Ei, bota o rei. Josafá foi um bom rei? Foi, mas fez aliança com Acabe. E aí? Todos têm um ponto negativo. Todos. Quer dizer, então, que as suas falhas não destroem você como um todo. É o resultado final que demonstra todo o seu processo. Alguma dúvida nessa parte? Pergunta 3. Tem que falar em Davi. Eis a pergunta.
Como é que Davi passa ao quê? A ser um modelo de rei para os que vieram depois dele. Adoração, disse a irmã aqui. Fala no microfone, irmã, por favor, vacilão Davi. O Davi vacilava, mas ele sempre colocava Deus sempre em primeiro lugar. Mesmo não podendo construir o templo, como o senhor falou. Perfeito. Ele juntou o ouro, a prata, comprou o terreno. Porque ele sempre encontramos colocava a Deus. expressão em Reis e Crônicas. Não andou no caminho do seu pai Davi. Por quê? Se repete isso. Opa, fala no microfone. Fiel a Deus. Fala aí. Porque em tudo Davi procurava Deus. E os outros reis que fizeram? Não buscava ele. Trocaram Deus por deuses. Então, por mais que Davi tivesse os seus percalços, quem só lembra do adultério, mas ele vai para Aques no 27, 1 Samuel, mente, um monte de coisa que ele faz errado, correto? Mas, com as falhas que ele teve naquela trajetória, no final ele termina tranquilo. É uma realidade, só que ele passa a ser o padrão de rei. O que Davi vai representar? Quem Davi representa? Como? Como Davi representa Deus? Santidade. Adoração. Fala no microfone, irmão. Pelo amor de Deus. No outro lá eu vi as fotos, vocês toda hora com o microfone na mão. No meu você não quer segurar, não. Adoração. Adoração. Tinha outra coisa também. 1 Crônicas 17:3. 2 Crônicas 17:3, por favor. Microfone, irmã. 2 Crônicas 17:3. Fala, irmã. Que outra coisa? Ele obedecia aquele princípio da autoridade, né, com relação a Saul, por exemplo, que ele poderia... Calma, vamos lá. Fidelidade, foi falado. Adoração, submissão. 17 segundos. Crônicas 17:3 diz o quê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Leia o microfone, por favor. 17:3. Isso. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Então, Davi não substituía nunca Deus por outras divindades. Por que Davi vai escrever o Salmo 42, segundo a tradição? Estou fora de casa, estou fora de Jerusalém, eu choro porque quero o Senhor, a minha alma tem sede de Deus. Certo? Então, em relação aos outros reis, Davi não substitui Deus por outros deuses. Fala, lê o 4, por favor, então. Aqui o senhor. E continuando, 2 Crônicas 17, versículo 4. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E aí ele já está fazendo uma comparação, lembrando, o norte sempre na idolatria. Então Davi passa a ser um modelo de rei, porque Davi é fiel, realmente ele é fiel a Deus. É como se Davi amasse a Deus. Não só, não é uma ideia de barganha com Deus. Eu faço porque Deus me... Não, ele amava a Deus independente das questões e situações. Então, amar a Deus nesse sentido é não substituí-lo por outro Deus. Apesar dele se envolver com várias outras mulheres, ele nunca foi pro lado de Deus dela, né? Fala no microfone, por favor. Diferente de Salomão, Davi teve várias mulheres, mas não foi se debandando para o lado dos deuses que elas adoravam, como fez Salomão, né? Em 1 Samuel 28, Saul vai procurar a pitonisa. Alguém sabe por que pitonisa? Feiticeira. Mas por que essa palavra? A mulher que tem espírito de piton. Cobra. Cobra, gente. Alguém já ouviu falar do Deus da medicina? Qual o nome? E as ambulâncias têm um símbolo. E o que tem a ver com pitonisa? Mas, gente, tudo. Está ligado aos oráculos.
Então, a simbologia do oráculo. Então, a própria medicina, inclusive, interessante falar sobre a medicina, que para ser médico na antiguidade você tem que ser filósofo. Então, Lucas, além de médico, era filósofo. Tinha que estudar filosofia. É a realidade, gente. A gente pensa que não. E dentro daquele julgamento, Eusclepio, Esculapo, que é representado pela cobra, é o mesmo que mata, é o mesmo que cura. Ou seja, a partir do veneno se faz o antídoto. Então, por isso ligado à cobra. Mas no sentido da pitonisa, ligado ao transe, a dança com cobra, um monte de negócio assim. Inclusive tem uma seita norte-americana que dançava com cobra. Ainda tem até hoje. Então, tá ligado a isso aí. A cura, a visão, oráculos. São coisas que é da Grécia. Entendeu? Não que o nosso doutor aqui esteja envolvido nisso. Mas só para lembrar, né? Porque é uma palavra diferente. Pitonisa, uma mulher que tem espírito de serpente, gente, que é isso? Que está ligada a um tipo de prática cultual. A serpente que ela hipnotiza a vítima. É, um sentido, você olhar para a serpente. Já era, morreu. Não dá pra, virou comida. Tudo bem? Então Davi passa a ser um modelo ideal de rei. Ou seja, apesar das falhas, ser igual a Davi era ser um homem segundo o coração de Deus. Outra ressalva, quando Mical ajuda Davi a fugir pela janela, o que ela coloca na cama e cobre a cama com lençóis e peles? Uma estátua de um deus da fertilidade. Ou seja, uma estátua grande, para ser confundido com um ser humano numa cama. Então, a própria casa de Saul, você vê problemas. A gente lê o texto para perceber esses detalhes. O mesmo Saul que manda matar as feiticeiras é o que tem uma filha que tem uma estátua. E agora? Ela era filha de um cananeu. Mas mesmo assim, gente. Mical, filha de Saul, de Benjamim. Não era para ter? Não era para ter estátua na casa dela. Mas tem, e agora? E agora? Mical tem uma estátua. Então você percebe um coração sempre... Um coração... Graças a Deus, o que ela falou não foi pro ar agora. Essa conjectura dela não está muito boa não, mas tudo bem. Então vamos lá. Saul, tribo de Benjamim. Inclusive, a genealogia de Esther e Mardoqueu vem para onde? Quis. Que é descendente de quem? Antecessor de quem? Saul. Então, Esther é uma linhagem real, querendo ou não. Tem uma família nobre. Isso é importante. E, para fechar para o intervalo, as genealogias são cortadas. Não sei se você reparou isso. Se você lê em listagens genealógicas, vai aparecer nomes em um e outros lugares não vai aparecer outros nomes. Então, a gente chama isso de genealogia cortada. Esther, se você começar a contar Esther a partir de 15, Mardoqueu tem 139 anos. E Esther está uma velhinha, coitada, não é? A moça virgem. Ela está bem velhinha. Então, a gente chama de genealogia cortada. Você vem, faz um pulo muito grande no tempo e vem para outra pessoa que era proeminente, que era um outro príncipe. Entendeu? São metodologias. Davi vai ser usado como padrão para a genealogia de Cristo. Se você pegar Mateus 1, diz Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não era correto estar invertido? Abraão, Davi? Mas por que ele inverte? Não, porque o nome Davi soma-se 14 no hebraico. E ele conta, o nome tem 3 letras, vale 14. Ele conta 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Está explicado o porquê ele inverte o nome e conta a partir de 14, 3 vezes. Então você tem cortes genealógicos de 14 nomes antes do cativeiro, durante e depois, até a chegada de Cristo. Está entendido? Isso chama-se método misdrástico. Mas falaríamos melhor sobre isso em um outro momento. Até daqui a pouco.
Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tinha anotado, mas eu deixei nenhum papel lá em casa. Jesus. Alguém teria uma pergunta com relação ao conteúdo? Não. Sua explicação foi. Fale agora. É. Aonde eu perguntei que foi do Iêmen, né? É, mas aí você tem possibilidade. É. Não está gravando não, né? Tem gente que diz que o Sinai não foi aonde é o Sinai. O Sinai seria um monte na Arábia. Tá gravando? Então vamos voltar. Então você tem teses. Porque encontraram rodas de pro lado de Acaba, para o outro lado, não no lago que seria o Mar Vermelho, no Golfo de Acaba. Então você tem esses problemas aí. 3, aí são teses. Igual o monte, qual o monte da Transfiguração? É Tabor ou é o outro monte? Então você não sabe. Vamos para a nossa aula, tudo bem que está gravando mesmo, ele não estava lá. Ele não estava lá. Não sabe. Kátia, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tem certeza? Agora eu vou botar fogo nisso agora. Por isso que eu vim de preto e branco. Alguma dúvida? Esse aqui disse deixa queimar. Hã? Quem falou isso aí? Que isso? O povo aqui está me distraindo muito. Deixa queimar, torra, Jesus queima. O casal tem alguma dúvida aí? Tem certeza? Agora que vai começar a ficar legal. Jezabel era uma mulher maligna ou foi injustiçada pela narrativa dos escribas do reino de Judá? Alguém vai ser o advogado de Deus aqui nessa noite para defender Jezabel? Que isso, gente? Não, Ela é indefensável, não tem como. Que isso, gente? Ninguém defende a Jezabel? Ela é uma pessoa ruim? Tem certeza? Por que ela é uma pessoa ruim? Calma aí. Vamos fazer então recapitular a vida de Jezabel. Ela é filha de quem? Não, nome do rei. Fala aí. Microfone, irmã. Fala com você. Não, eu não lembro totalmente. Qual é o nome do pai de Jezabel? Hã? Qual o nome dele? Etbaal, da onde? Da onde? Qual era a cidade que ele era? Da onde? Abre a Bíblia, irmão. Vamos lá. Onde você encontrou isso? Qual capítulo da Bíblia que você encontrou isso? A gente não pode parar um pouco? Que já fica assim, essa confiança. 1 Reis 16:31. Então vamos lá no texto de Reis. Anote aí, isso é importante. 16:31. E sucedeu que 1 Reis 16:31. E sucedeu que, como fora pouco andar os caminhos de Roboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Etbaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Se Davi é o modelo do melhor rei, Acabe é o modelo do pior rei. Consequentemente, a cidade dela é Sidom. Sidom ficaria onde? Fenícia, atual Líbano. Parte da Síria, uma coisa assim. Correto? Então, ela não era judia. Consequentemente, ela era
idólatra. O rei de Sidônios, então possivelmente se o rei dos Sidônios é Baal, serviu a Baal, o nome dele já tem? Baal. Alguém sabe o que significa a palavra Baal? Baal? Fala no microfone, por favor. É o chefe, o senhor de tudo, enfim. Senhor de tudo? Para eles. Baal era deus do quê? Fertilidade. Mas em qual elemento da fertilidade ele atuava? Agricultura. Agricultura a partir da chuva. Baal é deus da chuva. Tem um material extra que vai para vocês, que tem as fotos de estelas, de estátuas, inclusive uma estátua de Baal segurando raios na mão, como fosse o deus da chuva. É por isso que Elias diz que não vai chover. Se Baal é o deus da chuva, não vai chover. Então a briga do Monte Carmelo começa antes. Essa é a questão. Se ele já tem o nome Baal, Baal significa marido, senhor, dono, proprietário. É um deus cananeu ligado à fertilidade. Então, como funcionam os cultos da fertilidade? Todos os momentos da colheita são precedidos de oferendas ou precedido de cultos, certo? Baal era casado, o nome da sua consorte ou cônjuge era Aserá. Lembra do nome que vai aparecer? Também com Jezabel? E às vezes aparece o plural de Aserá como Astarote. O problema é que às vezes a gente traduz plural do plural, porque Baalim é plural. E a gente no português botou Baalins, plural do plural. Mas é verdade, gente, porque lá já é plural. Hebraico no plural é in, então já tem um plural. São vários deuses ligados ao culto de fertilidade. Então, a semeadura tinha um culto, a colheita tinha um culto, tudo era precedido. O que faz o culto acontecer é a chuva. Então, a chuva vem, rega a terra, e aí a semente pode germinar. Essa é a ideia. Inclusive, Baal está muito ligado a Osíris. Porque Osíris morre e volta à vida. E Baal morria, e quando voltava à vida, trazia fertilidade à terra. Por isso a ideia da semente morre quando se planta e nasce a partir do que morre. E Paulo vai pegar a mesma ideia para trabalhar em 1 Coríntios 15. A semente que morre não nasce no mesmo corpo que foi, mas um corpo que é dado a partir da própria semente. Então, essa ideia de morte e vida está relacionada à própria agricultura. Fala, irmão. Não queria dizer isso, o período de chuva e o período sem chuva? Com chuva ele está vivo, sem chuva ele morreu. Está morto. Consequentemente, consequentemente, Elias vai dizer, vocês estão adorando a Baal, o deus da chuva? Então eu vou dizer para vocês, não chove. Enquanto eu não falar que chove. Elias vai comer carne e pão, da onde? Os corvos não traz comida, só traz carniça. E aí está trazendo carne. Ou a carne está crua ou a carne está assada. E traz pão, gente, traz pão. A padaria desse corvo. Já trouxe pronto. Então, alguns estudiosos chegam a dizer que no terraço do rei, os corvos iam pegar uma comida do próprio rei e levavam para Elias. É simples assim, gente. É simples assim, só que aí a chuva aumenta, a ausência de chuva aumenta o estio e, consequentemente, o ribeiro que ele estava seca. Tem uma perguntinha também. Pode, pergunte, por favor. Por que corvo? Que era um bicho imundo. Pergunta. Um bicho imundo, come carniça. Sim. Se você tem um período muito longo sem chuva, alguns animais não domésticos servem como caça para alimentação, correto? Arco e flecha, caça. Como o corvo é um animal imundo, estava sobrando porque estava morrendo gente e animais. Consequentemente, é o que tinha, que é um urubu. O corvo ali é um urubu.
Então, é um bicho específico para o momento. Deus usa o que Ele quer. E no momento Ele usou as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Já disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1. Ele vai usar o corvo. Da mesma forma, nas loucuras de Deus, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia do que a do homem. Ele vai mandar Elias para onde? Para uma viúva, pobre. Qual cidade? Que ficava em qual país? Sarepta ficava em Sidom, que é a cidade de Jezabel. Olha o que Deus faz. Elias, sobe um pouquinho lá para Sidom. Deus faz um negócio assim meio esquisito, né? É uma viúva. Interessante. E ela vai dizer assim, ó, segundo Deus, né? Viva o Senhor teu Deus, que eu só tenho isso aqui que vai morrer. Ah, não, faz para mim que vai sobrar. Até que venha a chuva. Eu acho que é daí que Isaías tira a sua passagem belíssima, que Paulo vai repetir em 2 Coríntios 9. O que dá semente ao que semeia, pão para comer, aumenta os frutos da sementeira. Tem a semente precisa ser plantada. Entre a semeadura e a colheita, pão, provisão e depois a sementeira. É interessante essa questão, como é que Deus trabalha esse ponto de vista. Isso vai te levar a outros períodos da história de Israel. A história de Ageu e Zacarias tem uma grande fome. Tem semente? Vai vir Ageu? Tem. Então, semeie. Aí você vai entender o Salmo 126. Os que levam a semente, chorando. Vai trazer os molhos. Tem pouco. Ou eu como, ou eu semeio. Se eu semeio, eu não como. Vou chorar para semear. Mas depois eu tenho um resultado. Aí você entende o contexto do Salmo 126. Que é desse contexto posterior. Interessante isso, como de um versículo a gente chega em outro versículo. Então, Jezabel, ela é uma déspota. Alguém sabe o que significa déspota? Alguém sabe o que significa déspota? Não, gente, que isso? Isabel, na verdade, era uma rainha. Déspota. Antigo Oriente Próximo, para nós, AOP. Os reis desse período mandam e desmandam, como Nabucodonosor. Consequentemente, ela exercia um papel que ela já exerceria. Já tinha um exercício de rainha, de mandar e fazer o que queria fazer. Lembrando que os reis de Israel e Judá não teriam uma lei. Viviam sob a lei de Moisés, mas eles estavam na idolatria, então abandonaram a lei de Moisés. Por isso percebemos que ela ocupa um papel de déspota como na antiguidade. Faz o que tem que ser feito e acabou. Tudo bem que você percebe Acabe, em alguns momentos, infantilizado. Chora porque não teve avinha. Não, quer comer não. Tô com fastio. Tô com fastio. Por quê? Porque ele não quis me vender. E olha que ela pega o anel dele, carimba, mas junta lá que o cara blasfemou. E olha que ele foi julgado pela lei, que nem eles seguiam, gente. É o pior da contradição. Nabote blasfemou de Deus, é julgado pela lei, que eles também deveriam ser julgados porque eram idólatras. Então é uma doideira, gente. Não, já li esse texto. Aqui no Brasil, aquelas três letrinhas. Mera coincidência da realidade de certos setores do nosso Brasil. Certo? Se resolve na canetada. Mas vamos lá. Então, vamos lembrar então o papel do escriba. O que o escriba faz? Escreve. Antes da aula, me perguntaram sobre Abraão, correto? O professor me perguntou sobre Abraão? É, o senhor me perguntou. O senhor mesmo. Ele disse que não lembra, mas vamos lá. Permita-me refrescar a sua memória. Ele me fez uma pergunta, eu pedi para ele abrisse em Gênesis 12:8. 12:8. No 12:8 está o quê? Por favor. Que eu vou explicar o papel do escriba. Isso, 12:8, mas tem uma coisa interessante do texto. Repare o texto. Gênesis 12:8. Leia, por favor. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E a parte de Jacó, por favor. Lembra do texto que aparece com Jacó?
Aquela que eu falei? Isso. Na genealogia de Crônicas. Na genealogia de Crônicas. E a gente volta para Gênesis 12:8. E eu explico. Vai lá em Crônicas, por favor. Tudo bem que estamos em Rei, mas Esdras era o quê? Sacerdote e escriba. Deixa eu achar. Crônicas. Bem, quem escreve Reis é Jeremias. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 34. Isso, leia. A genealogia diz assim: Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Então não chamou Jacó, chamou de Israel. Por que chamou de Israel e não chamou de Jacó? Porque mudou o nome, perfeito. Mas só muda o nome em Gênesis 32, correto? 32, muda o nome, que é o Vale de Jaboque. Só que o escriba que escreve este texto vai chamar pelo último nome, Israel. Gênesis 12:8, Abraão chegou em Betel. E Gênesis 28, quem chega na mesma cidade e dorme e tem um sonho de uma escada? E qual é o nome da cidade? Luz. Mas Jacó vai chamar de Betel. Então tem um problema aí. Se o nome só se muda em Jacó, por que então em Abraão está escrito Betel e não Luz? Isso seria lógico. Sim ou não? O escriba explica. Então, a narrativa de Abraão sendo mais antiga só foi escrita depois da narrativa de Jacó. Consequentemente, o escriba do Gênesis 12:8 vai botar o último nome. Tudo bem que Gênesis 28 é uma narrativa etiológica de origem. A origem está ligada a um e não a outro. Mas era necessário, então, botar Luz e não Betel. Então, o escriba que vai escrever, a pessoa que vai escrever o texto já vai botar o último nome. Qual é o nome? Betel. E não vai ter trabalho de explicar que o nome era Luz. Então, o texto de Jacó foi escrito antes do que o texto de Abraão. Interessante isso. Sim, só que Abraão, a sua narrativa é mais antiga. Então, o ciclo patriarcal tem período para se escrever o texto. Então, por isso essa mudança. Tanto em Crônicas, quanto em Abraão. Tudo bem até agora? Deu para entender? Isso é bem interessante como ele vai... Aí, um dos indícios de encontrar o texto. A antiguidade do texto está aí. Nas palavras que estão. Aparece antes, aparece depois, etc. Aí você começa a saber que um texto é mais antigo que o outro. Lembrando, por que Jacó foi escrito antes? Narrativa programada. Jacó representa quem? Israel. E o reino de Israel vai para onde? Síria. E Jacó vai para onde quando foge do seu irmão? Para a casa do seu tio? Padã Aram. Aram é o quê? Síria. Deu para entender? Isaac representa Judá. Fica na terra, não desce para o Egito. Então, essas narrativas vão demonstrar não o personagem, mas a história que carrega todos eles. Consequentemente, o ciclo de Jacó tem que ser primeiro. Que torna-se o pai da nação, Israel. Aí o retorno precisa trazer de volta a memória de Israel ou Jacó. Com a necessidade da fé ser ressaltada, aí tem que ir aonde? No pai da fé. Aí, novamente, se escreve o ciclo de Abraão. Viu como é interessante a estrutura do texto? Então, se fosse colocado na ordem que foi escrito, a gente teria uma bagunça nas genealogias. Isso é bem interessante. Voltando aqui. Se eu escrevo a respeito de alguém, eu vou escrever a respeito da minha perspectiva. Correto? O que faz Jezabel ser uma mulher ruim? Ela é uma déspota. Ela é uma mulher autoritária. Acabe é um homem aparentemente fraco. Ela vai se sobressair. Pode ver quem manda recado que vai matar Elias. É Acabe de Jezabel. Acabe chamava Elias de quê? Perturbador. Mas você não vê em momento algum Acabe ameaçando Elias de morte. Mas Jezabel pelo contrário.
Com certeza. Ela morre feio porque tem uma palavra sobre ela. Que aí os cães vão comer, lamber o sangue, por causa do sangue de Nabote. Bom, a sociedade do Antigo Oriente Próximo é uma sociedade muito violenta. Eu não sei se você sabe, você tem 8 palavras no hebraico para matar. Então você tem muita palavra para morte. Sério, uma sociedade muito violenta. Isso é uma realidade. E aí, continuando esse mesmo texto de Reis, aí você percebe que ela vai trazer os profetas para sua casa. Sim ou não? Sim. São quantos profetas? Não. 400 e 450. 850 profetas, é isso? Correto? É o total. O total. Então era muito profeta. Mas por que ela tinha profeta se ela não adorava a Deus? Eu sei que o nome está lá, profeta de Baal, mas por que ela trouxe profetas? Se o profetismo verdadeiro está em Israel. Então, a profecia, como fenômeno sociológico, aconteceu em vários locais. Só que você tem diferença entre profeta que é de Deus e o que não é de Deus. Consequentemente, Elias vai desafiar. Então, depois de os corvos alimentarem Elias, o ribeiro se seca, Elias vai para a terra de Jezabel, em uma região chamada Sarepta, e aí a viúva vai sustentar até que chova. Deus manda Elias voltar, e aí você tem, entre o capítulo 17, não é isso que Elias aparece no 17? Sim ou não? E o 18, 3 anos e meio, somando o tempo que ele fica no ribeiro, que é o tempo que não vai chover sobre a terra. Então, de um capítulo para o outro, você tem um período grande de tempo. Só que aí você tem outro problema. Ribeiro de Querite seca, ele vai para lá. Choveu? Não. Quando Elias voltou? Só depois do quê? 3 anos e meio. Sim. Calma, profeta é depois de outra coisa. Vamos lá, Abraão chegou em Betel e fez o quê? Levantou um altar. O que Elias faz? Restaura o altar. Ele vai pegar toda a simbologia. Ele não pega 10 pedras. São os 12 filhos de Israel. O que mais ele precisava? Água. Ele vai jogar água. Vamos jogar água nesse negócio. Até então, para não falar que ele está botando fogo escondido. Não tinha como ele queimar estando molhado. Nem a madeira, nem nada. Justamente. Não tinha nem como ele acender fogo ali. Então, tinha que ser algo divino. Em seguida, Elias diz, vocês são maioria, vocês oram. E o Deus que responder por fogo é o verdadeiro Deus. Eles vão clamar, Elias debocha. Elias vai seguir um padrão de ritual, restaura as pedras, põe a lenha, põe o animal, joga água. Quantas vezes? 3. Então você tem toda uma simbologia, toda uma estrutura. E aí ele só clama. Senhor, responde, e respondeu. E eles clamaram ao Deus da chuva. Que não teve chuva. Mas Deus é Deus da chuva, Deus do fogo, Deus de tudo. Veio fogo, consumiu o holocausto. E aí depois vem a chuva. Só que você tem outro problema. O avivamento promovido por Elias não trouxe arrependimento. O povo continuou idólatra. Inclusive Elias fala sobre isso. Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Se é Baal, Baal. Se é Jeová, Jeová. Escolhe. Pior do que abandonar de vez é ficar no meio termo. Pior do que ser frio é ser morno. Não é isso que fala no Novo Testamento? Pior do que ser frio é ser morno. Então, ou é quente, é frio. Morno é pior ainda. Mas abominável. Sabe que o hermeio vem de vômito, não é isso? Provocar vômito. Então, a palavra grega é para morno. Então, o que Deus faz? Devolve a chuva. Só que aí o povo não se converte. Então, é necessário formar
escola de profetas. Porque Baal tinha quantos profetas? Perdão, Acabe tinha quantos profetas? Com Jezabel. E tinha um do Senhor que aparece numa das narrativas mais adiante. Tem um profeta aí, mas só fala mal. Só fala mal. Mas aí esse é o problema. O profeta da corte não pode falar nada, porque é sustentado pelo rei. E aí uma escola de profetas com Eliseu já começa a surgir para não ter essa influência, para ser um concordante, ao invés de um conselheiro. Segura no mistério. Gente. Fala no microfone, por favor. O pessoal fala, mas não quer falar no microfone. O pessoal de casa quer ouvir a sua voz. Essa voz maravilhosa. Por favor. Baseado nessa interpretação, o senhor deu de que o profeta que depende da casa tem que profetizar segundo o rei, né? Sim. Que João Batista não foi bem visto quando profetizava lá contra... Qual era o rei lá? Fariseus, Herodes. Isso, ele nunca profetizou a favor, sempre contra. E ele perdeu a cabeça por causa disso. Interessante. João Batista veio no espírito de quem? De Elias. E que Elias não perdeu a cabeça, ele perde. É porque ela prometeu, amanhã eu vou arrancar a tua cabeça. Elias foge do Estado, não foge de uma mulher, é o Estado que ela representa. Não tem avivamento. Nós já até falamos sobre isso. A similitude ou semelhança entre a narrativa de Elias e a narrativa de Jonas. Ambos são profetas, ambos pedem a morte, ambos entram em depressão, ambos têm animais que participam, ambos dentro embaixo de uma árvore, de uma borboreira. Você vê também semelhanças na própria narrativa entre Elias e Jonas. Entendeu? E aí ela vai fugir, Elias vai fugir para o monte. Qual monte que ele vai fugir? Horebe, o monte onde Deus trouxe a lei de Moisés. Maravilha. Como Deus se revela no monte? Vento, calma, vento forte, fogo, terremoto. E para quem está deprimido, Deus vem calmamente e só faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui? Aprendizagem. Ser a pessoa certa no lugar errado é um grande problema. Ataram os profetas. Estou sozinho. Só fiquei eu. Tem 7.000. Tem 7.000. Outro problema. Elias podia ter um ministério maior. Quando ele vai para lá, Deus diz, volta e unge Eliseu no seu lugar. Ele volta, unge Hazael da Síria, unge Jeú e unge Eliseu. Ele só unge Eliseu. Ele não unge os outros dois. Então ele podia ter um ministério maior. Ele estava deprimido, irmã. Pois é. Ele estava deprimido. Então, de tanta luta, ele venceu uma guerra poderosa, morreu todos os profetas de Baal. Quando Jezabel mandou aquela frase para ele se desesperou, né? Mesmo assim... Só que, na verdade, você vai ainda ter profetas e adoradores de Baal, porque Jeú vai falar, quem é de Baal vem a mim, e aí vai cercar todo mundo e vai matar. Quem vai exterminar realmente é Jeú. Tanto Jezabel que é empurrada e atropelada por ele, os cães comem, sim, quanto os profetas se reúnem e ele vai matar no templo de Baal. Então, mesmo assim, isso não acaba com o culto a Baal. Sim, e aí ele acabou ficando com depressão. Alguém sabe o que é conceito inclusivista e exclusivista? Não, vamos lá. Inclusivista. Você inclui alguma coisa. Fala. Essa depressão... Please, microphone. Esse estado que o Elias ficou tem a ver que o Senhor não mandou ele acabar e fazer aquela matança toda com os profetas. Não teria alguma coisa a ver com isso? Bem, Deus não mandou matar, mas ele matou. Não havia necessidade. Aí é uma guerra que estava acontecendo ali.
Mas não teria a ver com a depressão dele posterior? Porque ninguém se converteu. A verdade, a não conversão trouxe a depressão dele. Que ele fez um esforço tão grande. Você não salva ninguém. Quem salva é Deus. Você não muda ninguém. Quem muda é Deus. Não tente fazer o que Deus faz. Você não vai conseguir. Ficar deprimido, triste. Então tem que entender que quem faz é Deus. Consequentemente, o que acontece com ele? A depressão. A depressão, ele vai para o Horebe, bem que ele vai comer o pão lá, a água, vai andar 40 dias e 40 noites. Mas tem que voltar novamente 40 dias para ungir outra pessoa para ocupar o seu lugar. Então esse é um dos grandes problemas que a gente entende da vida de Elias. Como é que Elias não era uma pessoa muito amigável, vamos dizer assim, muito austero. Por isso João Batista se veste igual a Elias, tem muita similitude. Algum problema? Alguma dúvida? Sim ou não? Então entendemos o papel do escriba, entendemos a questão de Elias, de Jezabel. Só falta uma coisa. Se eu ia falar, eu vou interromper. Tá aí. Sobre o quê? Ah, tá, ok. Ela me interrompeu, aí eu perdi a linha de raciocínio. Vamos lá, conceito inclusivista. Jeová é Deus, mas Baal também é Deus. Conceito exclusivista. Jeová é Deus, Baal não é Deus. Só existe um Deus. O conceito de divindade é muito ligado à terra. Perfeito? Lembra o que Naamã levou de Israel? Que ele pede para levar? Hã? Fala aí, irmão, no microfone, por favor. O que Naamã leva? Alguém pode abrir lá no texto? Pode abrir no texto, por favor? O que ele levou? Não, a menina foi em guerra antes. O que ele pede ao profeta para levar para... Ele pede ao profeta ou pede ao Pede rei? ao profeta. Uma carta de... O que ele pede? Fala no microfone, por favor. Estou no microfone. Ah, desculpa, irmã. Eu não tinha percebido. Pode falar, irmã. Ele pede uma carta? Carga de quê? Uma carta de... Carta ou carga? Repete, por favor, irmã. Carga da Terra Santa e 2 mulas. Onde está isso? Qual o capítulo, por favor? Tá tudo bem, mas qual é o capítulo, irmão? Dá o CEP aqui pra gente. Está em 2 Reis ou o quê? Qual parte de 2 Reis? 5, 17. Disse Naamã: se não me queres, desse a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor, ou seja, o rei dele, entrar na casa de Romão, o Deus deles, para ali adorar e se encostar na minha mão, que botava a mão na mão do general para se ajoelhar. E depois o general se ajoelhava. Correto? Eu também tenho que me encurvar na casa de Rimão, quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisto perdoe, Senhor, teu servo. Eliseu responde: vai em paz. Para que ele quer terra? O Deus é o Deus da terra. Lembra da passagem? Deus é Deus dos montes, vamos lutar nos vales. Então essa questão da divindade ligada ao território. Então, os territórios pertencem às divindades, essa é a ideia. Então, calma aí. Eu vou adorar o Deus dessa terra sem ter nada que represente o Deus dessa terra? Então, vou levar a terra que o Deus é dono para adorá-lo lá. Só que eu sei que o meu rei vai pedir que eu entre na casa do Deus dele. Mas mesmo fazendo isso, ele teria no seu coração o quê? Sabendo que o verdadeiro não era aquele que beneficiou. Mas então ele deveria espalhar a terra em algum lugar e se ajoelhar sobre essa terra. Então esse conceito de divindade exclusivista e inclusivista que a sociologia nos ensina, ou a antropologia, Deus está ligado ao local. Por isso que Jonas diz o quê? Quando é jogado no mar. Qual é o Deus de Jonas? Deus que fez o quê?
Lembra do texto? Abre Jonas 1, por favor. E a gente vai passar para outra pergunta. Fala, irmão, conseguiu lembrar? Mas voltando aqui um pouquinho, o Eliseu também não podia explicar para Naamã que esse negócio de adorar sobre a terra não era uma coisa... São conceitos antigos, irmã. Você não tem o mesmo conceito de Deus que a gente tem hoje. Então Deus, como diz Paulo, não levou em conta o tempo na ignorância. É a grande verdade. Como a mulher samaritana ignorava. Vocês dizem que adora lá, tem que adorar aqui, e fica aquela questão. Então, como está registrado, Jonas 1,9, ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar. Está respondido. O que estava acontecendo no mar? A tempestade. Aí eles começaram a tentar remar, aquele problema todo, e até que lançaram no mar, e instantaneamente a tempestade passou. Entenderam esse conceito? O nosso Deus é o Deus de tudo, mas eles tinham esse conceito de Deus de região, de local, etc, etc. Pode ver que Naamã tem essa mentalidade, e ele vai pedir a terra. Bom, leva um pouco da terra aqui para adorar. Então você tem esses conceitos ainda em desenvolvimento. Por esse conceito antropológico ou sociológico da questão do Deus ligado à terra, ligado à região em si. Então sair de Israel poderia corresponder a adorar um Deus que não fosse Israel. Aí você entende o Salmo 42. Eu choro, a saudade que ia na tua casa. Porque ele está longe de Jerusalém, ele está no norte. Ele fala no Monte Hermon. Hermon seria Arã, Síria, Líbano, lá para cima. Então ele fala, pô, eu estou longe de Deus. Como eu vou adorar um Deus sem uma estátua? Eu choro quando eles falam, onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Não tem uma imagem? E aí você vai entender o Salmo 42 a partir disso. Então está vendo como isso está na mentalidade daquele povo e isso vai sendo registrado. Agora, seria o que você me perguntou antes, só que você antecipou. Como o ciclo de Elias e Eliseu pode ser visto como um avivamento? E aí? Diga-me tudo e não me esconda nada. É ou não é um avivamento? O que caracteriza um avivamento? Arrependimento. Cadê o microfone, gente? Adoração, arrependimento. Houve arrependimento? Não. Apesar dos milagres? Não. Quantos milagres ocorreram no tempo de Elias e Eliseu? Milagre não quer dizer que as pessoas se arrependem. Porque o milagre está ligado à experiência da pessoa que recebe, não do outro que vê. Terra. Forte, né? Isso dá até pregação. O milagre está ligado à experiência da pessoa que recebe o milagre. O milagre está ligado à experiência daquele que o recebe, não daquele que o observa. Do you understand? Don't get me wrong, please. O milagre está ligado à experiência daquele que o recebe, não daquele que vê o milagre. Jesus fez tanto milagre e mesmo assim as pessoas foram incrédulas, mas aquele que recebe o milagre, esse sim tem uma experiência. Então, o milagre não quer dizer, Senhor, transformei água em vinho para trás de mim, que eu não te conheço. Operação de maravilhas. Então, milagre em si não quer dizer. Demonstra o poder, a soberania, a providência, tudo bem, mas não é sinal de uma transformação. Porque o verdadeiro milagre, ou melhor dizendo, o verdadeiro avivamento, se dá por meio da palavra. Veja os avivamentos que acontecem com Davi. A palavra, a arca, o templo, culto centralizado, o verdadeiro Deus. Ezequias, palavra, ensina o povo. Josias, ensina o povo, acha o livro perdido. Então, avivamento é palavra. Milagre está no âmbito do sobrenatural, da intervenção do físico. Mas precisa-se então do quê? Da palavra.
O ponto central do avivamento, palavra. Da palavra você vem conhecimento, entendimento, e aí você vem a retirada da ignorância. Alguém sabe quais são os 5 fatores que geram a pobreza? John Bartle, Sociologia. 5 fatores geram a pobreza no mundo. Primeiro, ignorância. A gente pensa que ser pobre porque não tem dinheiro. Ser ignorante é pobreza. Segundo fator que gera pobreza, corrupção. O Brasil não tem, só a Suécia. Terceiro fator que gera pobreza, apatia. Pessoas apáticas. Pessoas que não fazem nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aleluia, irmão. Zeca Pagodinho gospel. Jesus me leva. Estou com medo de levantar a mão, Jesus puxar, vem. Então falamos aqui, ignorância, corrupção, apatia, falta de saúde e depois falta de recurso. É o último. A gente pensa uma coisa que não é. Então, são fatores que trabalham entre si. Então, na politicagem safada, vou te dar educação superior, mas não investe na educação de base. Vai dar a mesma coisa no resultado final. Saúde. Então, te dá uma coisa e tira outra. Não te ensina a pensar, porque você não sabe, a média da escola pública é baixa. E muita gente quer passado. Pega esses números tudo, IDEB, essas coisas tudo, é só para gringo ver. Não funciona, vamos para real. Vamos para a realidade. Acorda, Alice. Desculpa se alguma Alice me assiste nesse momento aí de casa. Desculpa, porque a Alice do País não é maravilha, né? Não dá, gente. Então são 5 fatores. Por isso que Oséias diz, meu povo pereceu por falta de a ignorância acerca de Deus. Por isso aí você volta para a primeira pergunta, a sabedoria, o conhecimento. Deus é o maior sociólogo, Deus é o maior antropólogo que tem, gente. Olha que a gente saiu de um assunto, foi para as ciências naturais e retornando para a Bíblia. Hoje nós falamos de política, sociologia, antropologia, tudo dentro de uma aula de Bíblia. Olha como isso é legal. Isso é muito bom, história, teologia, e nosso tempo está acabando. Então, voltando lá, é sinal de avivamento? Não. Avivamento se dá pela palavra, pelo arrependimento. Quando Salomão ora, o que Deus responde a ele em 1 Crônicas 7? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, o que Deus vai fazer? Perdoarei seus pecados. Reparou quantas atitudes o homem faz nesse texto? Qual é a atitude? Humilhar e se arrepender. O que Deus faz? Ouve, responde. O que mais? Responde e sara. Sara a terra. Olha como funciona isso. Na verdade, a gente não para perceber. Eu vou fechar com Salmo 1, então. Salmo 1. Quais são as 3 coisas que o ímpio faz? Salmo 1. Anda. Para. Bem-aventurado o varão que não anda. Não se assenta. Não se detém, não se detém. E depois não senta. 3 ações, correto? Andar, se deter, ou parar, no caso, e assentar-se. Perfeito? E qual é a ação do justo? Mas tem prazer na lei do Senhor, e a ação é, medita nela de dia e de noite. Qual é o resultado do justo? Pois será como a árvore plantada, a qual dá seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, mas não são esses ímpios. São como palha, moinha. Um é árvore, raiz, fixo. Só que você notou que ele fala, como a árvore plantada, as folhas não murcham. O que mais? Dá seu fruto na estação. Você tem um corte de tempo. Ó. Estação, fruto. Folha cair, qual é o período que a folha cai? Outono. Ele continua, ele tem uma estação só na vida dele.
Ele permanece. Aí depois ele volta para caminho. Ele começa falando de caminho, não é isso? Que não anda no caminho. Aí lá no 6 ele não conhece o caminho do justo, mas o do ímpio perecerá. Desculpa, só para ler a parte do Salmo. Tem um julgamento. Não é isso? Sim ou não? Lê no versículo 5 aí para mim. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Isso é o 5. Lê o 5, por favor. Pelo que ímpios não subsistirão No juízo. no juízo. Voltando para o 5. Nem os pecadores na congregação dos justos. Então, juízo, congregação é ajuntamento. Aí depois Deus volta para caminho. Conhece o caminho do justo, mas o ímpio é igual a moinha, perece. Só que aí é um salmo de sabedoria. Então, o próprio justo é transportado para a árvore da vida, o Éden, pela contemplação do divino, pela meditação da palavra. Então, a palavra leva a meditação leva a contemplação da árvore da vida, que está no Éden. E o paralelo disso seria Jeremias 17. Aquele que confia no Senhor, será como uma árvore plantada, como uma tamareira no deserto, não temerá o verão. Então, antes de ser um salmo, era um provérbio popular. Isso é muito bonito. E aí temos a estrutura a partir de uma transformação do justo em uma própria árvore. Uma árvore que frutifica, que dá certo. Tudo quando faz, prospera. Até mesmo quando parece que está dando errado. Então, até a próxima aula. Vamos orar para finalizar. E aí entraremos em Crônicas. Ok? Medite no texto. Leia a apostila. Dúvida, anote. Para que na próxima aula tiremos todas as dúvidas. Amém? Foi um prazer estar com vocês novamente. Eu acredito que deu para anotar bastante coisa aí hoje.